Quer aprender um pouco mais sobre o direito processual civil? Então vem comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá. Vamos dar continuidade para a gente fechar aí os requisitos de admissibilidade dos recursos de uma forma geral. Vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre renúncia e desistência. Em matéria recursal, tanto a renúncia quanto a desistência, elas são atos assim voluntários e próprios da parte. Ou seja, elas não dependem de qualquer manifestação, de qualquer concordância da parte contrária. Então, assim, são atos livres daquela pessoa que vai recorrer. A principal distinção entre os dois institutos é que na renúncia a parte não recorre, a renúncia vai ocorrer antes da interposição do recurso. Na verdade, quando a parte renuncia, ela está renunciando ao direito de recorrer. Esta renúncia, ela pode ser uma renúncia tácita, ela simplesmente deixa passar o prazo de que ela dispõe para recorrer sem se manifestar, ou então ela pode ser uma renúncia expressa. Ela manifesta, ela de forma expressa, né? Ela manifesta a sua vontade em não recorrer. A renúncia expressa, ela é muito comum nos casos em que as partes fazem um acordo, normalmente um acordo perante o juiz. Às vezes, na audiência, as partes fazem um acordo. E aí, justamente para que aquele acordo já passe a surtir efeitos a partir daquele momento, coloca-se uma cláusula de que ambas as partes estão renunciando ao prazo recursal. Já a desistência ela pressupõe a interposição de um recurso. Então, quando eu digo assim, o fulano desistiu do recurso, significa que ele recorreu, mas por algum motivo ele resolveu abrir mão, ele resolveu desistir do julgamento daquele recurso. Quando a parte desiste do recurso, na verdade, aquilo não vai implicar na extinção do processo, vai implicar na aceitação da decisão recorrida. Então, vão pensar que foi proferida uma sentença e o autor recorreu daquela sentença. Depois ele entendeu que não queria mais, porque ia demorar muito, ele prefere já poder usufruir da decisão desde imediato. Aí ele desiste do recurso, e aí o que vai prevalecer é aquela decisão que já havia sido proferida. Então, tanto na renúncia quanto na desistência, são atos próprios daquele que vai recorrer. Não é necessária qualquer manifestação, qualquer anuência da parte contrária. Em ambas as situações, tanto na renúncia quanto na desistência, vai prevalecer aquela decisão que já havia, né, que já foi proferida. E a principal diferença entre elas é que na renúncia ainda não houve a interposição do recurso. Então, a parte vai renunciar ao direito de recorrer. Na desistência, pressupõe-se um recurso já interposto. Aí, gente, eu tenho uma exceção que ela vem trazida aqui em relação aos processos que tramitam perante o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Com mais detalhes, mas existe hoje um incidente de resolução de demandas repetitivas. Eu até já comentei isso com vocês em outra oportunidade.
O que é esse incidente de resolução de demandas repetitivas? Nós temos determinados tipos de conflitos que eles acabam gerando assim uma enxurrada de ações, né? São milhares de ações que são propostas porque aquela questão conflituosa ela atinge um número muito grande de pessoas. Então, vamos pensar aqui numa ação que tem muita repercussão, por exemplo, que é a remuneração, por exemplo, das contas de FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O que acontece? Vamos pensar lá, tem 100 mil ações em tramitação na Justiça, discutindo aí qual o critério, qual o índice de correção das contas para remuneração das contas de FGTS. Aí vejam bem, esse incidente de resolução de demanda repetitiva, ele veio para permitir dar uma maior agilidade ao Poder Judiciário. Então, o que esse incidente ele diz? Ele permite que os tribunais, aí não só a STJ e Supremo Tribunal Federal, não, também o Tribunal de Justiça pode. Ele permite que os tribunais escolham, dentre esses milhares de recursos, eles escolham um ou mais recursos para servirem como modelo. Então, eles vão lá dentro dessas 100 mil ações e escolhem, por exemplo, 3 processos. Aí, esses 3 processos vão ser julgados como modelo. Aí, o que acontece? Instaurado esse incidente de resolução de demandas repetitivas, esses outros, né, 997 milhões, aí, 997 mil, vão ficar suspensos. Todas essas outras ações semelhantes vão ficar suspensas. E aqueles 3 processos selecionados, que são os processos modelos, eles vão ser julgados pelo Tribunal Superior. Aí o que acontece? Se o Tribunal Superior não acatar o recurso, por exemplo, ele entender que aquela tese não tem fundamento, que a correção do FGTS é essa aí mesmo que já é feita, que não caberia essa discussão. O que vai acontecer? Essa decisão negativa, ela vai se aplicar a todos aqueles processos que estavam suspensos. Então, vejam bem, julgando apenas 3 processos, se estendeu aquela decisão para todos aqueles milhares de outros que estavam parados, aguardando o julgamento. Se, porventura, o tribunal acolher o recurso, ele entender que está, né, muito bem colocada a questão e entender que tem razão aquela tese que está sendo discutida ali num desses recursos modelos. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai dar a oportunidade do tribunal de origem modificar a sua decisão. Se o tribunal de origem não modificar a decisão, eles fazem o juízo de admissibilidade e aí o STJ, por exemplo, vai julgar aquele recurso e, obviamente, vai aplicar a tese que já foi firmada lá no incidente de resolução de demanda repetitiva. Então, o que acontece? Por que eu estou falando disso aqui em matéria de desistência e renúncia de recurso? Porque, especificamente, nesses processos, nesses incidentes de resolução de demanda repetitivas, ou outros, né, semelhantes a ele, em que o tribunal pode escolher um ou mais processos como modelo, se o seu processo tiver sido escolhido como modelo, você pode desistir, mas essa desistência não vai impedir o tribunal de julgar o seu processo. Porque, como esse seu processo foi selecionado como modelo, o que vai acontecer? O tribunal vai entender que você não quer mais, né, que você abriu mão daquele direito, mas ele vai julgar a tese. E, julgando a tese, ele vai aplicar a decisão em relação aos processos anteriores. Então, é a essa situação que eu estou fazendo referência quando eu falo aqui que, em se tratando de recursos para o STJ e para o STF, em determinados casos, a desistência não impede o julgamento da questão de direito ventilada no recurso. Então, assim,
vai aplicar a desistência em relação à parte. Ela desistiu, então o direito dela vai ficar prejudicado. Mas o recurso que ela interpôs, se foi o recurso selecionado, aí aquele recurso vai poder ser julgado. A ideia aqui do legislador foi o seguinte: prestigiar, né, o coletivo em detrimento aí do particular. Vamos ler aqui os artigos correspondentes ao 998 e seguintes aí. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Então, a desistência independe dessa concordância. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Aí vocês se lembrem que é exatamente essa situação de prestigiar o coletivo em detrimento do público. A desistência vai surtir efeito para a parte que desistiu, mas aquele processo que foi selecionado vai poder ser julgado. A renúncia ao direito de recorrer também independe da aceitação da outra parte. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Considera-se a aceitação tácita a prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. No semestre passado, nós estudamos o processo de execução, né? Então, vamos pensar. Você teve uma sentença, por exemplo, que condenou o réu a pagar uma determinada quantia ao autor. O réu pode se antecipar e depositar esse dinheiro para evitar a incidência de multa. Nós vimos que tem. Desculpe, nós vimos que tem multas pesadas, né? Multa de 10%, mais juros, mais correção. Então, assim, o réu pode se antecipar e depositar esse dinheiro? Pode, mas ele precisa fazer uma reserva. Ele precisa dizer o seguinte: olha, eu estou depositando o dinheiro em juízo para evitar, para purgar a mora, né? Para evitar a incidência de juros, correção e multa. Agora, se ele simplesmente cumpre a sentença, deposita o valor sem nenhuma reserva, o juiz vai entender que ele aceitou a sentença, né? Que ele está cumprindo voluntariamente a decisão, e aí esse ato de voluntariamente cumprir a decisão sem qualquer reserva é um ato incompatível com o direito de recorrer. Então, assim, essa renúncia ela pode ser expressa, a parte vai lá e diz que abre mão do prazo de interposição de recurso, mas ela também pode ser tácita, né? Simplesmente deixa transcorrer o prazo ou então manifesta algum ato incompatível com a vontade de recorrer. Depois nós temos, na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre os efeitos dos recursos. Nós já conversamos rapidamente sobre esse assunto lá quando nós estudamos o cumprimento provisório das sentenças, né? Quando a gente falou de execução provisória, o cumprimento provisório de sentença, nós vimos que existem dois efeitos de recursos que são os considerados mais importantes, que é esse aí, o efeito devolutivo e o efeito suspensivo. O efeito devolutivo, ele é um efeito comum a todo e qualquer recurso. O efeito devolutivo significa que, uma vez interposto o recurso, devolve-se ao tribunal a reapreciação da matéria. Então, assim, quando eu ingresso com recurso de apelação, tudo aquilo que foi discutido no processo, ainda que não tenha sido expressamente abordado na sentença, pode ser objeto do meu recurso. Então, assim, o efeito devolutivo, ele é amplo, inclusive na apelação ele é o mais amplo que tem. Ele devolve ao tribunal a reapreciação daquela questão que está sendo tratada. Então, assim, o juiz desconsiderou uma prova, o tribunal pode analisar aquela prova? Pode. O juiz entendeu por extinguir o processo com resolução de mérito
porque ele entendeu que o direito estava prescrito. Quando volta para o tribunal pode reapreciar toda a matéria que foi discutida no processo. Ele não fica só vinculado àquela reapreciação da decisão sobre a prescrição. Já o efeito suspensivo, ele, como regra, ele é restrito a poucos recursos que o terão de forma automática. Hoje eu posso dizer tranquilamente que o único recurso que tem efeito suspensivo automático é a apelação. Nem em todos os casos de apelação, mas, como regra, uma vez interposto o recurso de apelação, suspende-se a eficácia da decisão até pronunciamento do tribunal. Então, o efeito suspensivo ele tem essa característica. Ele vai suspender a eficácia da decisão até que o tribunal julgue o recurso. O legislador no novo CPC, ele veio inovando e permitiu que hoje o tribunal possa, o relator possa lá no tribunal, atribuir esse efeito suspensivo a qualquer recurso. Então, assim, ele pode existir no recurso de agravo, ele pode existir no recurso de agravo interno, ele pode existir no recurso especial, no recurso extraordinário, qualquer desses recursos é possível que o relator atribua efeito suspensivo, desde que ele se convença, né, de que aquela arguição da parte é uma arguição relevante e ele verifique, no caso concreto, a possibilidade de existência de um dano grave ou de difícil reparação. Então, assim, quais que são hoje os requisitos para a concessão do efeito suspensivo? A plausibilidade do direito e o risco de um dano grave ou de difícil reparação. Na apelação, gente, não é necessário esse risco de um dano grave ou de difícil reparação. A apelação, nós vamos aprender, como regra, ela tem efeito suspensivo. Então, assim, se eu interponho uma apelação, já é a praxe, o recurso vai ser recebido no duplo efeito, que é tanto o efeito devolutivo quanto o suspensivo, e enquanto o tribunal não apreciar o recurso de apelação, eu ainda não posso promover o cumprimento provisório de sentença. Para os outros recursos, o agravo de instrumento, o recurso especial, o recurso extraordinário, nenhum deles tem efeito suspensivo. Eu já posso exigir a decisão desde logo, mas excepcionalmente, se eu conseguir provar para o tribunal a existência de um dano grave ou de difícil reparação e o tribunal se convencer de que aquela minha arguição ela é relevante, ele pode conceder aí este efeito suspensivo. É isso que vem trazido no artigo 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Então, assim, como regra, os recursos têm efeito devolutivo. O efeito suspensivo não é a regra, mas, eventualmente, o tribunal poderá concedê-lo, verificando, a pedido da parte, tá, gente? Verificando, além da probabilidade do direito, o risco de um dano grave ou de difícil reparação. A única exceção é a apelação, porque no recurso de apelação, o efeito suspensivo é a regra. Só alguns outros casos é que não caberá o efeito suspensivo. Então, vamos lá. Além do efeito, né, devolutivo, do efeito suspensivo, nós temos também o efeito substitutivo.
O efeito substitutivo ele é até uma decorrência lógica mesmo da interpretação do dispositivo legal. Mas o novo CPC veio agora de forma expressa prevendo esse efeito substitutivo, que significa que a decisão do tribunal ele irá substituir a decisão do juiz de primeira instância e assim sucessivamente a cada recurso que vier a ser interposto. O que vai prevalecer sempre a última decisão, né? Então, se o juiz de primeira instância proferiu uma sentença condenando o réu a pagar ao autor R$ 5.000 de indenização, o réu recorre ao tribunal. O tribunal modifica essa decisão e determina uma condenação de apenas R$ 3.000. É essa decisão do tribunal que vai prevalecer. Aí, mas na primeira instância ele tinha ganhado 5, mas não importa. O tribunal, reavaliando a decisão do juiz, modificou a decisão. Ele pode modificar tanto para mais quanto para menos, né? Vai depender de quem recorreu. Aí vão pensar que o autor, insatisfeito com essa decisão, ele recorra novamente agora ao Superior Tribunal de Justiça. Aí lá no Superior Tribunal de Justiça, ele modifica a decisão do Tribunal Estadual e fixa a indenização em R$ 10.000. Vai prevalecer a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Então, assim, sempre a decisão do tribunal, né, de maior grau, vamos dizer assim, é a que vai prevalecer. É isso que diz o artigo 1008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso, né? Se, por exemplo, o recurso foi um recurso parcial, recorreu-se apenas de parte da decisão, só essa parte que foi modificada é que vai prevalecer o entendimento do tribunal. A outra parte mantida vai prevalecer. No acórdão, né, quando o tribunal redige o acórdão, ele vai destacar qual a parte da decisão que ele está mantendo, qual a parte da decisão que ele está modificando. Esse aí é bem simples. Depois nós temos o chamado efeito translativo. O que é o efeito translativo? O efeito translativo, muitos doutrinadores o consideram como um mero desdobramento do efeito devolutivo. Mas como assim? É muito comum da gente ver, né, em sentenças ou mesmo em acórdãos, fazer referência ao efeito translativo, pela relevância do tema, nos cabe aqui fazer uma observação especial com relação a ele. O que é o efeito translativo? Ele vai ser aplicado naquelas situações, naqueles processos em que o tribunal ou o juiz, de ofício, decide uma determinada questão. São as chamadas matérias de ordem pública. O que são matérias de ordem pública? Matérias de ordem pública são questões, normalmente questões processuais, e o juiz ou o tribunal pode delas conhecer independentemente de qualquer manifestação da parte. Então, assim, quando vocês estudaram lá as condições da ação, os pressupostos processuais, as nulidades, todas essas são questões que, ainda que a parte não as argua, né, ainda que a parte não se manifeste sobre elas, chegando uma situação dessa ao conhecimento do tribunal, o tribunal poderá sobre elas se pronunciar, independentemente da arguição da parte. Hoje, a única exigência que a gente tem com base no chamado princípio da não surpresa, o legislador exige que, antes do tribunal se pronunciar de forma desfavorável ao direito da parte, que ele deve dar à parte a oportunidade dela se manifestar. Mas vamos voltar aqui. O que são exemplos de questões de ordem pública, questões de nulidades aí que o tribunal pode conhecer de ofício?
A maior parte delas vem transcrita aí no artigo 485, incisos 4, 5, 6 e 9. Nós vamos falar deles especificamente. Olha só. O juiz não resolverá o mérito e, portanto, né, extinguirá o processo sem resolução de mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo. Quando vocês estudaram lá o Direito Processual Civil 1, vocês aprenderam que o processo ele depende do atendimento de vários requisitos formais. Esses requisitos formais são muito variados. Por exemplo, uma incompetência absoluta do juízo, né? A competência do juízo é um pressuposto processual. A representação da parte por advogado é um pressuposto processual. A assistência ou a representação, no caso do menor, né, do relativamente incapaz ou do totalmente incapaz, é um pressuposto processual. A citação de um litisconsorte necessário, a formalização, né, da citação pelas vias adequadas. Então, os pressupostos, na verdade, eles são requisitos, né, objetivos, nos quais eles precisam ser atendidos para que o processo possa ser julgado, possa ser examinado. Então, faltando um desses pressupostos, ainda que a parte não tenha alegado, o tribunal pode conhecer de ofício. Ô, gente, eu já advoguei muito assim em órgãos públicos. A Pamela me diz que está fazendo estágio lá no INSS, vira e mexe, ela vai se deparar com uma situação dessa. Nesses processos, às vezes, você vê assim, que o processo tramitou, aquela coisa assim que muda, às vezes, vai mudando os procuradores, né? Porque mudam os prefeitos, mudam os governadores, vai mudando aquilo, e o processo vai meio que caminhando, assim, sem ter ali uma rotina, né, a se seguir. Por isso até o entendimento assim muito defendido no sentido de que os procuradores devem ser concursados, justamente para que pode entrar ou sair governante, aquele quadro, né, permanecer estável justamente para que eles possam acompanhar os processos. Eu já tive oportunidade, às vezes, de pegar um processo que estava assim, lá já no Tribunal de Justiça e não tinha procuração. Às vezes estava faltando a procuração da parte. Ora, isso é nulidade processual, a parte não pode estar em juízo sem a representação por um advogado. Aí imagina, depois de 7, 8 anos de tramitação do processo, você verifica uma nulidade dessa, você cancela, né, todos aqueles atos que foram praticados para voltar lá atrás para se juntar uma procuração. Então, assim, esses pressupostos, eles são muito importantes, mas às vezes acontece de passar despercebido pelos advogados na primeira instância, passar despercebido pelo juiz de primeira instância, chega lá no tribunal e o tribunal é muito rigoroso com questões processuais, ele verifica que está faltando, ele localiza. E aí ele vai atribuir esse efeito translativo e vai determinar ali a extinção daquele processo, né, ou a anulação do ato. Também pode e deve o juiz conhecer de ofício, reconhecer de ofício, a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. Vamos relembrar aqui o que são esses institutos, né? A perempção, ocorre a perempção quando o autor, por 3 vezes, dá causa à extinção do processo por abandono. Então, assim, o autor deixa de movimentar o processo, deixa de atender alguma determinação do juiz, e aí, por 3 vezes, o processo dele vai ser extinto sem julgamento de mérito em razão do abandono.
Quando isso acontecer, vai ocorrer o fenômeno da perempção. Esse autor ele vai ficar impedido de propor a ação pela quarta vez, porque o que a lei permite é só que ele o faça, né, por abandono até 3 vezes. Se por 3 vezes se abandonar o processo, é porque, né, gente, aquele processo não é importante, né? Se fosse, ele tomaria as diligências, as providências necessárias. Já a litispendência, ela vai acontecer quando existirem 2 ou mais ações em curso envolvendo as mesmas partes e a mesma causa de pedir, né? Então, eu tenho 2 ações semelhantes em tramitação. Não pode, isso é uma nulidade processual. Então, ocorrendo o fenômeno da litispendência, a segunda ação vai ser extinta sem resolução de mérito. Já a coisa julgada é muito semelhante à litispendência. Eu também tenho 2 ações com as mesmas partes e a mesma causa de pedir, só que uma delas já foi julgada através de uma sentença de mérito. Então, enquanto lá na litispendência as 2 estão tramitando sem sentença, na coisa julgada, uma dessas ações já foi julgada por sentença de mérito. Então, aquela segunda ação não poderá existir. Isso são questões processuais importantes, consideradas matérias de ordem pública, que o juiz pode delas conhecer a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Então, pode estar lá no Supremo Tribunal Federal, e lá no Supremo Tribunal Federal eles verificarem essa litispendência, independente de ter arguição da parte contrária, eles vão decretar. Também é uma questão de ordem pública que pode e deve ser conhecida de ofício quando o juiz verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Aqui nós estamos diante das condições da ação, né? Então, assim, hoje no novo CPC, são 2 as condições da ação: a legitimidade de parte e o interesse de agir, né? Ou o interesse processual. A antiga possibilidade jurídica do pedido, que também era uma condição da ação, agora não é mais, agora ela virou matéria de mérito. Agora, se faltar a legitimidade ou faltar o interesse, esse também é um obstáculo que vai impedir o juiz de poder conhecer do mérito. Então, não importa em que fase o processo esteja, verificando essa situação, o tribunal pode, de ofício, conhecer. Também é o caso de uma questão de ordem pública, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. É aquela hipótese, gente, dos direitos personalíssimos, né? Nos direitos personalíssimos, só a própria parte pode mover aquela ação. Por exemplo, uma ação de divórcio é uma ação personalíssima. Se morrer o autor, né, ou o requerido, acabou a ação, né? Morreu um dos cônjuges, o outro vai ser viúvo, né? E não mais poderá ser divorciado. Também uma investigação de paternidade, por exemplo, a lei estabelece que é um direito personalíssimo, né? Só aquela pessoa, né, o filho ou o pai tem legitimidade para propor a ação de investigação de paternidade. No caso da investigação de paternidade, a jurisprudência hoje entende que se a ação já estiver proposta e já tiver ali elementos, né, que permitam prosseguir até o julgamento, poderá prosseguir, né? O direito de provocar o judiciário é que é personalíssimo. Mas qualquer uma dessas ações que sejam personalíssimas, que só digam direito à parte, digam respeito, né, à parte em si, se a parte vier a óbito, por exemplo, não tem outra alternativa, o processo precisará ser extinto sem resolução de mérito
e essa condição poderá ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Olha lá o que diz o parágrafo 3º do artigo 485. O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos 4, 5, 6 e 9, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Então, vejam bem, né? Independente aí da parte arguir, independente de qualquer manifestação do interessado, se chegou lá no tribunal e o tribunal verifica a existência de alguma dessas questões aí de ordem pública, ele vai atribuir esse efeito translativo ao recurso, né, à decisão, e vai proferir a decisão adequando aí ao cumprimento da norma processual. Vamos falar agora, pessoal, sobre aí esse sistema aí da ordem dos processos no tribunal. Uma primeira informação assim muito importante que a gente já precisa ter em mente é que, assim, hoje toda a lógica, assim, toda a sistemática do novo CPC, eu já comentei isso com vocês em outras oportunidades, ela é no sentido de que as decisões dos tribunais devem prevalecer sobre as decisões dos juízes de primeira instância. Então, assim, tudo no Código de Processo Civil hoje caminha dessa forma. A ideia é assim, né? Se o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula, decide uma determinada questão, o STJ deve acatar os tribunais estaduais, assim como os juízes de primeira instância. Por quê? Entende o legislador que uniformizando a jurisprudência, uniformizando esse entendimento, evita-se, né, essa enxurrada de recursos desnecessários. Às vezes, fica aquele monte de recurso em tramitação para chegar lá no tribunal e aplicar um entendimento que já é o entendimento majoritário do tribunal. Então, esta aqui é a ideia. Essa questão de uniformização de jurisprudência, gente, ela é um assunto que acaba, vamos dizer assim, despertando uma certa controvérsia, tá? Porque, assim, enquanto existem muitas pessoas que defendem a aplicação, né, dos institutos de uniformização de jurisprudência como sendo algo assim muito bom, por outro lado, você tem aqueles que defendem que esses mecanismos acabam engessando o poder judiciário. Por quê? Né? Porque eles pegam um grande número de processos nos quais, às vezes, a matéria de fato nem é igual, sabe? Às vezes ela tem alguma diferença, tem uma situação peculiar ali, mas eles enquadram, geralmente, né? O funil é grande, enquadra geralmente tudo numa mesma situação, e aí você acaba, no caso concreto, verificando algumas situações de injustiças, assim, no qual, né, aquele direito específico da parte ali, uma situação peculiar, ela não possa efetivamente ser examinada pelo judiciário porque caiu numa dessas situações de uniformização de jurisprudência. Mas, querendo ou não, né, gostando ou não, o Instituto veio para ficar. Assim, todas as passagens, todas as disposições do CPC são no sentido de que deve-se prestigiar o entendimento dos tribunais em detrimento do entendimento dos juízes de primeira instância. Até porque nós sabemos, né, que embora exista dentro do nosso ordenamento jurídico a questão da hierarquia, mas os juízes eles têm o quê? O livre convencimento motivado. Então, assim, que tipo de decisão efetivamente obriga os magistrados de primeira instância? Súmulas vinculantes. E as súmulas vinculantes, vocês já aprenderam lá no direito constitucional.
só o Supremo Tribunal Federal é que pode editar súmulas vinculantes. Então, assim, o único órgão hoje do Judiciário que tem esse poder de elaborar uma súmula vinculante é o Supremo Tribunal Federal. Aí, as súmulas do Supremo Tribunal Federal, elas obrigam a todos os tribunais, elas só não obrigam o poder legislativo, porque assim o parlamento ele tem liberdade, ele pode fazer projetos de lei, né? Ele pode votar leis, por exemplo, contrárias ao entendimento de uma súmula vinculante, também não obrigam o próprio tribunal. Então, assim, o próprio Supremo Tribunal Federal não está amarrado à sua súmula vinculante. Por quê? Existe um mecanismo dentro do próprio sistema do tribunal de que as súmulas vinculantes podem ser revistas mediante ali o voto, né? Parece que de 6 ou 7 ministros. É um quórum aí de 2/3, aí ela pode vir a ser revista. Além das súmulas vinculantes, hoje também as decisões proferidas em incidentes de resolução de demandas repetitivas ou em controle concentrado de constitucionalidade vão ter aplicabilidade sobre outros processos, tá? Então, hoje eu posso ter decisões proferidas tanto em controle concentrado de constitucionalidade, mas também em incidentes de resolução de demandas repetitivas que vão alcançar outros processos. Mas aí elas não obrigam o juiz pode continuar mantendo aquele entendimento dele, mas na hora que chegar no tribunal, o tribunal vai aplicar o entendimento já uniformizado lá dessa jurisprudência. Tirando as súmulas vinculantes, qualquer outro tribunal, aí, inclusive tribunal estadual, tribunal de segunda instância, podem editar súmulas, tá? Súmulas de jurisprudência. A jurisprudência, na verdade, gente, o que é a jurisprudência? É um entendimento, né, reiterado do tribunal sobre um determinado assunto. Então, assim, o Tribunal de Justiça de Minas tem uma série de entendimentos que já são conhecidos ali, as várias câmaras do tribunal decidem daquela forma. Então, eles podem editar súmulas de jurisprudência. Aí essas súmulas de jurisprudência, elas vão ser respeitadas, elas devem ser respeitadas no tribunal, devem ser respeitadas pelos juízes de primeira instância, elas podem ensejar o não conhecimento de um determinado recurso por ser contrário ao entendimento já pacificado da súmula de jurisprudência, mas ela não vincula, tá? Volto a repetir, só as súmulas vinculantes é que efetivamente vincula. Então, olha só, toda orientação do CPC, nós já falamos, é no sentido de que seja uniformizado. Embora os juízes sejam dotados do livre convencimento motivado, existe uma tendência a que apliquem cada vez mais o entendimento dos tribunais superiores, diminuindo com isso o número do processo. Tudo isso, gente, todas essas medidas visam, tem por foco aí redução do número de processos. Olha lá o que diz o artigo 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, né? Isso tem que todas as turmas ali, as câmaras devem decidir da mesma forma. Existe um procedimento processual que chama uniformização de jurisprudência. Ele está aí no CPC. Então, assim, qualquer pessoa, né, qualquer recorrente pode requerer ao tribunal, diante da existência de outros processos semelhantes e de entendimentos contraditórios entre diferentes órgãos julgadores do tribunal, eu posso requerer a instauração desse incidente de uniformização de jurisprudência. Aí vai juntar um colegiado maior,
Eu falei com vocês que normalmente o colegiado é de 3 juízes, né? Nós vamos falar disso na aula seguinte, na aula que vem. Mas, assim, nesse caso da uniformização de jurisprudência, vai juntar um colegiado maior para que esse colegiado se pronuncie e decida sobre qual a orientação que vai prevalecer. Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, o regimento interno, gente, é a lei do tribunal, é ele que vai dizer qual que é a composição daquele tribunal, como que funciona, né, a hierarquia entre os juízes e desembargadores, como que esses juízes e desembargadores são promovidos, como que eles mudam de câmaras, como que é feito o julgamento, quais recursos que são julgados primeiro, quando que o advogado pode falar, por quanto tempo, tudo isso está no regimento interno. São as normas de funcionamento do tribunal. Então, na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Não é súmula vinculante, tá, gente? Súmula vinculante só o Supremo. Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram a sua criação, para evitar, né, de serem estabelecidos alguns precedentes, alguns enunciados, que não guardam relação com aquela situação fática. Aí vem ó, o artigo 927 e diz: os juízes e os tribunais observarão, inciso 1, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade. Vocês devem se recordar que o controle concentrado de constitucionalidade é aquele feito através, né, daquelas ações, ação direta de inconstitucionalidade, ação de descumprimento de preceito fundamental, ação de declaração de constitucionalidade, previstas lá no artigo 103 da Constituição. 103, desculpa. 102 é a competência do Supremo. Só aquelas pessoas lá, o Procurador-Geral da República, partido político com representação na Câmara, o governador do Estado, o presidente da República, só alguns legitimados é que podem ajuizar essas ações em controle concentrado de constitucionalidade. Qual que é a grande diferença de uma ação em controle concentrado de constitucionalidade? Que a decisão nela proferida vai ser uma erga omnes, né? Ou seja, uma decisão que vai se aplicar a todos, né? Ela não faz coisa julgada só ali entre os envolvidos naquele processo. A decisão vai ter uma extensão maior e vai atingir outras pessoas. Também devem observar os enunciados de súmula vinculante. Já falei com vocês, a súmula vinculante obriga a todos, inclusive ao executivo, né? Ela só não obriga o próprio Supremo Tribunal Federal e o Poder Legislativo. Também devem observar os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas ou em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Quando a gente terminar, né, estiver terminando esse estudo dos recursos, nós vamos falar um pouquinho sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas para a gente acompanhar um pouco mais. As decisões proferidas nesses incidentes, como eu falei para vocês, o tribunal seleciona, né, um ou mais processos, que vão ser os processos modelo, julgam apenas esses processos modelos, os outros todos ficam suspensos, aí eles julgam esse modelo. Quando eles julgam o modelo, a decisão proferida, se negativa, já se aplica a todos aqueles que estavam parados. Mas se for positiva, primeiro eles prestigiam o livre convencimento. Então, assim, ele não tem como obrigar o tribunal de segunda instância a aplicar aquela decisão.
mas ele faculta ao tribunal poder fazer isso. Se o tribunal não fizer, o processo vai para o Tribunal Superior e o próprio Tribunal Superior vai aplicar aquele entendimento. A gente vai ver isso depois. Os enunciados de súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, nós já aprendemos, né, que ao Supremo compete a guarda da Constituição e ao STJ compete a uniformização da legislação federal infraconstitucional. Então, o que o STF entende em matéria de interpretação da Constituição é que os juízes e os tribunais devem aplicar, porque ele é que é o órgão de cúpula aí. A orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, aí está se referindo aos tribunais estaduais, né? Os juízes e tribunais observarão o disposto no artigo 10 e 489, parágrafo 1º, quando decidirem com fundamento nesse artigo. Eu não sei se vocês se recordam, mas quando vocês estudaram lá a sentença, vocês aprenderam sobre a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, né? E aí o artigo 489, ele traz, inclusive, situações em que não se considera fundamentada determinada decisão. Um dos casos em que não se considera fundamentada determinada decisão é justamente quando o juiz decide contra enunciado de súmula, né, de jurisprudência de Tribunal Superior, e não declina ali na sua sentença quais foram os motivos, né? Por que ele deixou de aplicar um enunciado de súmula? Vejam bem, ele é obrigado a aplicar o enunciado? Não, ele pode discordar, ele tem livre convencimento. Mas aí ele tem que dizer por quê. Olha, eu não estou aplicando esse enunciado porque neste processo específico a situação fática é diferente da tratada lá no recurso modelo que gerou esse enunciado. Então, assim, ele precisa fundamentar, precisa motivar. Se ele não fizer isso, é um caso em que não se considera devidamente motivada aquela decisão.